Agora a intervir Constança Viegas, dirigente da Associação de Estudantes da Faculdade de Belas Artes do Porto. Boa tarde a todos. Eu sou a Constança e estou organizada em diferentes coletivos e movimentos estudantis. Numa primeira parte irei abordar a memória coletiva da minha geração sobre a situação internacional e depois um pequeno reparo sobre as polémicas culturais e artísticas geradas desta mesma situação. Começo então por dizer que tenho 19 anos e, assim como muitos dos aqui presentes, nasci num período de espaço-tempo onde guerras imperialistas injustificáveis e sanções económicas são uma normalidade. A minha geração apercebe-se que vivemos num mundo mais violento, militarizado do que aquele que existia há anos atrás. Assistimos aos primeiros bombardeios à cidade de Alepo, sendo talvez o exemplo mais chocante na minha memória o ataque a um hospital que consequentemente fez 400 vítimas mortais, ou até mesmo os ataques às escolas, bairros e a organizações não governamentais como os Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão. A imagem degradante destes mesmos atentados é a forma como os Estados Unidos, entre outros países, seus aliados, assumem hoje vitoriosa uma guerra que perdura há mais de 20 anos, seja pela administração Bush, Clinton, Obama, Trump ou pela fachada interseccionalista da administração Biden. O governo americano também incluiu recentemente a Guarda Revolucionária do Irão na sua lista de organizações terroristas, sendo que a esperança reside em grupos independentistas organizados que lutam pelo direito à autodeterminação. E declarou sanções aos países que continuam a comprar petróleo a este mesmo país. Os povos como o do Afeganistão, do Iraque, da Síria, da Líbia, lutaram e lutam diariamente por estabilidade política e pela gestão dos seus recursos energéticos, sobretudo o das reservas petrolíferas. Em 2019, vimos acontecer um atentado democrático que, através de uma crise política na Bolívia, o qual muitos da minha idade comentaram e não ficaram indiferentes nas redes sociais, onde subiu ao poder um governo que não foi democraticamente eleito, financiado em prol de interesses e obtenção de recursos naturais. Após as lutas dos militantes de esquerda e dos povos indígenas, conseguiram recuperar a democracia e a sua soberania. Seria impossível não passar pelos atentados à integridade humana cometidos pelo Estado de Israel contra os palestinianos. O governo israelita, que continua a impor restrições severas e discriminatórias aos direitos humanos dos palestinianos, a restringir a circulação de pessoas e o acesso a oportunidades de educação, à assistência médica, à água potável, à eletricidade, a quase 2 milhões de palestinos que vivem dentro e fora da faixa de Gaza. Esta é a consequência direta da crise do sistema capitalista, que expõe a sua forma desumana e selvagem. Só podemos lutar pelo direito internacional se lutarmos contra os interesses monopolistas através da organização e da unidade da classe trabalhadora. A quando, durante a pandemia, Cuba e a Venezuela prestaram serviços humanitários a outros países, mas continuam a ser alvos de sanções económicas e de bloqueios que, por exemplo, não permitem a compra de vacinas. Hoje, entendemos que a perpetuação do capitalismo levou o mundo a um estado de submissão, onde se sobrepõe o lucro do valor à própria vida, através da mercantilização do próprio corpo. Quantos são os jovens que, sem qualquer educação, conhecimento histórico-político, caem constantemente na propaganda imperialista que os meios de comunicação ocidentais nos vendem constantemente? A distorção e a parcialidade constante no relato destes acontecimentos criam um estado de alienação e despolitização perigosa do próprio conceito de democracia. O ativismo e a intervenção pública não caíram no esquecimento. Estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, nomeadamente em movimentos de valor social e ambiental, que não são e não podem ser emancipados das condições histórico-políticas. Como vimos nos exemplos generalistas que dei, não existe um que não se distingue destas duas expressões, e a juventude une-se regularmente a reivindicação por uma sociedade justa, pacífica, progressista, ambientalista e democrática. Sei que estamos comprometidos com o ensino despolitizado, com a neutralização do nosso sentido crítico, mas isso não faz de nós menos capazes de lutar por um mundo solidário. Felizmente, como podemos verificar hoje, os aqui presentes
São muitos os jovens que não se conformam e não se mantêm indiferentes aos atos desumanos. Ainda, enquanto estudante de uma disciplina artística, considero importante destacar o papel interventivo e documental da arte e da cultura, mas também das problemáticas neste meio associadas à instabilidade política. Por exemplo, as polémicas relativas à recusa do British Museum, assim como outros museus europeus, em devolver objetos de valor cultural aos países de onde foram roubados. Esta é uma questão vincada por líderes que instrumentalizam constantemente a cultura como justificação à falta de ética, sendo declarado situações instáveis para a restituição dos mesmos, sendo que os próprios países apoiam e não censuram devidamente a causa dessa instabilidade, o imperialismo. Esta devolução trata-se de um processo de descolonização necessário. É também importante, uma vez que muitos destes objetos artísticos constituem de facto parte da cultura identitária que se vai perdendo e que pertence unicamente a estas comunidades e povos. Destaco os jovens fotógrafos sírios e iraquianos que fotografam a destruição da sua própria pátria e a perda de uma identidade coletiva. Nomes como Samar Al-Medi, Mourad Zahinto e Bassam Khalgé, dois dos quais fazem parte da Magnum Photos, uma cooperativa de fotografia internacional. Também, na passada Eurovisão 2019, quando mais de uma centena de artistas do mundo, incluindo portugueses, tiveram manifestado o seu apoio a organizações culturais palestinianas para um boicote do Festival da Eurovisão, caso este se confirmasse que teria lugar em Israel. Mas também onde se deixaram mensagens interventivas relativamente ao estado de apartheid não declarado. Em suma, com consciência de luta contra a exploração e a opressão, contra a ofensiva imperialista e solidariedade internacionalista, para terminar, deixo-vos com uma citação do discurso de Gabriel Garcia Marques sobre a solidariedade internacional, quando recebeu o Nobel da Literatura em 82. Mas creio que os europeus de espírito esclarecedor, os que podem aqui, lutam por uma pátria grande, mais humana e mais justa, poderiam ajudar-vos se reviassem o fundo da sua maneira de vos ver. A solidariedade com os nossos sonhos não nos fará sentir menos solitários, enquanto não se concretize com atos de respaldo legítimo aos povos que assumem a ilusão de ter uma vida própria na divisão do mundo. Fim de citação. Obrigada. Paz sim, guerra não.